Muito bem, uma semana toda passou muito rápido. Estamos nos encontrando novamente aqui na TV Unifev, o canal 53.1, o nosso canal digital de Votuporanga. E também no canal 55, até novembro, estaremos transmitindo no sinal analógico. Lembrando que quem ainda não ajustou suas antenas, prepare, porque logo, logo nós vamos ter a interrupção da transmissão em sinal analógico. Vai permanecer somente o sinal digital. Mas é uma grande satisfação poder encontrá-lo novamente. E direto aqui do Labim estamos começando a empreender tecnologias. Hoje o nosso convidado especial é o professor mestre Edgar Pagliarani Sampaio. Ele possui graduação em Direito pelas Faculdades Integradas Rio Pretense, fez mestrado em Direito do Estado no Estado Democrático de Direito pela Universidade de Franca e atualmente é procurador federal junto à Advocacia Geral da União, com exercício no Escritório Avançado Previdenciário aqui em Votuporanga e ainda docente na Unifev. Seja bem-vindo, obrigado por responder o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, foi uma honra. Edgar, qual a abrangência da Previdência Social e como diferencia de Seguridade Social, visto que o nosso tema é a reforma da Previdência Social? Sim. Então, a Seguridade Social era um sistema que abrange 3 áreas distintas, né? Cada uma delas responsável pelo atendimento de uma parte da população. Essas 3 áreas são a Previdência Social, que é voltada para atender aos contribuintes, as pessoas que podem pagar para ter direito a benefícios. Uma outra área é a Assistência Social, né? Ela atende as pessoas que são necessitadas, idosos, deficientes, e pessoas que não podem pagar para ter direito a benefícios, então os necessitados. A terceira área da Seguridade é a saúde. A saúde ela é universal no Brasil, todos têm direito ao atendimento na área de saúde, independentemente de contribuição. Portanto, a Seguridade se divide em 3 áreas: Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Muito bacana. Eu acho até importante começar esclarecendo isso, né? Porque as pessoas ouvem falar uma coisa e outra e às vezes não conhecem bem a diferença, né? Exatamente. Quais são as fontes de recursos da Previdência? Olha, as principais fontes de recursos da Previdência são as contribuições previdenciárias ou sociais, que são feitas pelos empregadores e também pelos empregados, os trabalhadores de uma forma geral. Então, eles contribuem sobre, por exemplo, os empregados contribuem sobre a remuneração, os empregadores sobre o faturamento, a receita bruta e etc. Então, essas são as principais contribuições sociais que há. Por outro lado, a União, os estados e os municípios também contribuem para a Seguridade Social por meio dos seus orçamentos. Então, parte dos orçamentos da União, especialmente, se destina a cobrir os déficits da Seguridade Social, se houver déficit, né? Então, de certo modo, são as contribuições sociais de um lado e o orçamento dos 3 órgãos de outro. Muito bom. E existe também, parece que, uma contribuição das loterias. Sim, o concurso de prognóstico, uma parte do valor arrecadado também é levado para sustentar, custear a Seguridade Social. Muito bem. E é interessante porque não deve ser muito pouco dinheiro não, né? Sim. A verdade é que as fontes de recurso arrecadam uma grande soma, né, de recursos. Então, entra muito dinheiro nos cofres. Certo. Quais são os critérios atuais para que o trabalhador chegue à condição de aposentar-se? Olha, eu vou falar da aposentadoria por idade e por tempo. A por idade é necessário que o homem tenha 65 anos, a mulher 60 anos, se for da área urbana, e que o homem tenha 60 anos e a mulher 55 se for da área rural. Isso para aposentar por idade. O número de contribuições exigidas para se aposentar por idade é de 180 contribuições, que se forem feitas de forma ininterrupta, vão ser de 15 anos, né, de contribuição. Okay. Por isso que o pessoal diz que normalmente, né, tem que pagar 15 anos para poder aposentar por idade. Então, basicamente, é uma idade e um tempo de contribuição que hoje é de 15 anos. De uma forma geral, né? E a aposentadoria por tempo de contribuição de serviço, ela exige um tempo mínimo de contribuição, né, que seria 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Esses são os requisitos básicos para se aposentar perante a iniciativa privada, ou seja, uma aposentadoria obtida junto ao INSS. Ah, muito bem, muito bom.
Que proteção o trabalhador brasileiro tinha antes do surgimento da Previdência e da Seguridade Social? Isso lá na década de 40, né? Antes da construção de um sistema previdenciário evoluído e também organizado pelo Estado, as pessoas dependiam, de certa forma, da caridade das pessoas e da ajuda das instituições filantrópicas que já existiam naquela época. Ou seja, as pessoas ficavam à mercê da ajuda das pessoas por caridade e da ajuda das entidades filantrópicas também. O Estado ele ainda não atuava fortemente para proteger as pessoas quando elas estivessem diante de uma situação como idade avançada, invalidez, acidente, enfim, quando elas perdessem a capacidade de obter rendimentos por conta própria, né? Muito provavelmente as pessoas dependiam mais das famílias, né? Sim, as famílias também é que tinham que auxiliar. Então, vejam bem, essa caridade ou vinha de pessoas estranhas, que aí tinham que fazê-lo, né, por piedade, e por pessoas da família, que devido ao vínculo familiar, né, a solidariedade familiar, acabavam ajudando. Enfim, a situação era bem difícil porque a pessoa ficava desprotegida, né, quando ela perdesse a capacidade de trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida. Todo o regramento da Previdência e da Seguridade, ele está na Constituição. Basicamente, né, a Constituição é a fonte principal de lei, né, da legislação em si, e especialmente da legislação previdenciária. Então, a legislação previdenciária ela tem na Constituição, inicialmente, uma parte destinada à previdência dos servidores e depois, mais no fim da Constituição, um conjunto de artigos que trata da previdência de quem está na iniciativa privada. Então, nós temos uma previdência do setor público e uma previdência do setor privado, ambas regulamentadas a partir da Constituição, e depois há leis, né, abaixo da Constituição que regulamentam as previdências do setor público e do privado. Por isso que as mudanças mais críticas, mais amplas, que tenha que ser feito, né, tem que passar por votação para poder mudar a Constituição. Isso. A Constituição foi feita em 1988. Nela já estão artigos que tratam dessas duas previdências a que eu me referi agora há pouco. E obviamente, então, elas são a base do sistema previdenciário. Se houver necessidade de fazer mudanças, por exemplo, nos requisitos de aposentadoria, se, por exemplo, se quer exigir uma certa idade para a pessoa aposentar por tempo de contribuição, se quer aumentar o número de contribuição, etc., é necessário fazer mudanças no texto da Constituição, porque é lá que estão previstos os requisitos. E para fazer uma mudança no texto da Constituição, é necessário elaborar um projeto de emenda à Constituição, chamada PEC, né? Sim. Por isso que o nome que se dá a essa reforma, né, muitos falam, aqui é a PEC da Previdência, ou seja, a proposta de emenda constitucional, que quer fazer o quê? Reformar o texto da Constituição, ou seja, alterar os artigos da Constituição para neles constar novos requisitos, ou seja, fazer as mudanças que se julgam necessárias para atualizar o sistema previdenciário. Recentemente, alguns estados, como o Rio, e não me lembro, teve mais um estado também que adotou o aumento da parcela do colaborador, né? Eu não sei se foi no setor público ou no setor privado. Isso não precisa ser feito através de mudança na Constituição. Isso. A Constituição, ela não trata das alíquotas, né, que devem ser pagas pelos servidores, no caso dos servidores, ou pelos trabalhadores da iniciativa privada. Isso está a cargo de legislação infraconstitucional. Então, não é preciso mudança na Constituição para aumentar, né, a contribuição dos servidores ou dos trabalhadores da iniciativa privada. Isso pode ser feito por uma lei ordinária, não precisa ser por uma mudança na Constituição. A reforma da Previdência, ela não toca nesse ponto. Isso pode ser mudado independentemente de reformar a Previdência. Ok. Bom, como foi sendo consolidadas as diferenças entre a aposentadoria no setor público e no setor privado? Inicialmente, a aposentadoria, as aposentadorias, de uma forma geral, foram concedidas para quem estava no setor público, para os servidores públicos, né? Os setores de indústria e comércio não eram muito desenvolvidos ainda. E de modo que a economia era agrária, mais fortemente agrária, e havia, evidentemente, os servidores públicos já desde muito tempo. Então, inicialmente, criou-se a aposentadoria para quem era do setor público.
aos poucos é que a iniciativa privada passou também a ser protegida pela Previdência. Mas o fato é que se criou 2 sistemas de seguridade, um para o setor público e outro para o setor privado. E há uma diferença, né? Sempre houve diferenças muito importantes entre os direitos de quem é do setor público, isto é, de quem é servidor, ou da União, ou do Estado, dos estados, ou dos municípios, e de quem é da iniciativa privada. Então, desde o início, foram criados 2 sistemas que seguem distintamente, cada um deles com critérios diferentes para a obtenção do direito aos benefícios, né? Então, quem é servidor, normalmente tem mais direitos do que as pessoas que não são servidoras. Então, ou seja, quem se aposenta pelo INSS, normalmente tem menos direitos de quem se aposenta como servidor público perante um órgão público não vinculado, portanto, ao INSS. Portanto, os 2 sistemas são diferentes na atualidade e, portanto, são distintos. Ok. Agora, não existem, embora sejam 2 sistemas, não existem duas arrecadações diferentes. Tudo vai para o mesmo pacote de seguridade. Como é que funciona? A seguridade ela é constituída pelas 3 áreas, tanto pelos servidores da União, Estados e municípios, mais a iniciativa privada. Mas a arrecadação ela é destinada especificamente. Supondo-se, Votuporanga é um município que tem um órgão próprio de previdência social. Então, os servidores municipais de Votuporanga contribuem e a contribuição deles, previdenciária, vai para os cofres deste órgão municipal e não para os cofres da Previdência regida pelo INSS. Os trabalhadores da iniciativa privada também contribuem, só que a contribuição que eles fazem vai para um cofre um pouco diferente. Então, existem os orçamentos da União, dos estados e dos municípios. E dentro desses orçamentos, nós temos o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade. Okay? Então, os cofres municipais, estaduais e federais vão receber contribuições destinadas ao custeio das aposentadorias dos seus respectivos servidores. E o INSS, vamos dizer assim, tem um outro cofre para o qual vão as contribuições dos trabalhadores da iniciativa privada. É de lá que se vai retirar os recursos para pagá-los no futuro. Mas há, no contexto final, um orçamento que é o orçamento da Seguridade, que compreende o todo. Tá. Esse todo, evidentemente, é composto por essas arrecadações todas. E quando se fala, há um déficit na Seguridade Social, se está falando do déficit desse conjunto, ou seja, dos cofres. Há déficit porque falta recurso nos cofres dos municípios, dos estados, da União e também para pagar as aposentadorias do INSS. Então, quando se fala há um déficit, não é só vamos dizer assim, de quem recebe do INSS, do orçamento, né, voltado para pagar os recursos do INSS, e nem só dos outros. É um conjunto total. Ok, ok. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo e já vou adiantando para o telespectador os próximos assuntos, né? Nós vamos falar da redução progressiva de valores de aposentadoria. A gente se aposenta com um valor, depois progressivamente vai recebendo menos por causa das correções. Vamos falar também sobre essa questão da proposta de mudança, sobre os parlamentares, como é que eles estão se posicionando com relação a isso. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho você continua conosco, falando hoje sobre reforma da Previdência Social, um tema muito importante, tratado aqui pelo nosso professor mestre Edgar. Voltamos daqui a pouquinho.